Oi, rede de EDI da ESEC no Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre auditoria de EDI, basicamente trazendo alguns pontos importantes. Primeiro, sobre timeline ongoing, vocês vão encontrar esse calendário nas súmulas, mas eu vou tentar dar uma explicada sobre ele. A auditoria ongoing ela é feita toda quinta-feira. Ela é referente ao documento de contratos na rede de ICX. E aí, o que é que acontece? A cada quinta-feira, quando as entidades upam o documento e declaram essa open na planilha do TNA, vai ser auditado e caso exista um erro nesse documento, ele vai ter o direito de receber um ok em até 2 semanas, caso correto. Após essas 2 semanas, será auditado novamente o documento e caso ele ainda não persista algum erro, ele vai ter mais 1 semana, mas nesse caso vai ter direito a ok 2. O que acontece nesses casos de ok e ok 2? O ok ele entra para RM porque é a primeira cobrança. O ok 2 não entra em RM e ainda assim gera multa. E aí, casos de NE, que as pessoas têm muita dúvida sobre esses casos. O que são casos de NE? São um documento que não foi entregue, é um documento que foi entregue mais fora do prazo, é um documento em uma pasta diferente da pasta que deveria estar no mês específico, é um documento que não tem assinatura das partes, aqui não entra a assinatura de testemunhas, é referente à assinatura de partes. E é documentos que são casos omissos, que não foram declarados no período correto. Nesse caso, ele recebe NE e automaticamente, mas ele tem direito ao OK2 se entregar o documento corretamente em até 1 semana. E aí agora também eu vou falar um pouquinho sobre timeline mensal. A timeline mensal, ela tem a DDL de colocar os documentos no pódio até o dia 11 de cada mês. Ela é referente a documentos de APD e Realize, mas nesse caso aqui de ADI, só em relação a documentos de Realize, então termo de voluntariado, seguro-saúde, RNA e visto. A correção, como acontece? No primeiro mês, se o documento estiver correto, ele vai para OK, e se ele não estiver correto, ele vai ter direito ao OK2 no segundo mês de cobrança. Os casos de NE são muito parecidos com os casos de contratos da timeline ongoing, mas a única coisa que muda é que os documentos fora do aplicativo de documentos para auditoria, nesse caso aqui. E aí, nesse caso, ele recebe NE no primeiro mês, com direito ao OK2 no segundo mês de cobrança. Aqui entra mesmo os mesmos casos de RM e multa, que eu falei anteriormente, e uma situação específica é, se você não entrega um documento considerado de alta prioridade, que nesse caso é o visto, ele pode ser contestado durante o período de contestação, e aí ele teria recebido um NE por não ter sido entregue, algum outro problema, mas ele pode ter direito ao OK nesse mesmo mês. E aí, sobre relatório de coerência, o relatório de coerência ele é para declarar a ação dos resultados de Approved e Realize. Ele tem como objetivo que as entidades declarem todos os resultados até o último dia do mês, para que não gere incoerência e que sejam cobrados os documentos e feita a auditoria por parte do TNA. E aí, se uma entidade está incoerente, o que é que ela deve fazer? Ela primeiro deve identificar o erro, ela deve declarar na planilha do mês seguinte. Então, vamos dar um exemplo. Foi o relatório de janeiro, declara na planilha de fevereiro. E aí envia um e-mail para o coach com as informações que foram declaradas e mostrando os erros até o dia 6 de cada mês, que é a DDL de contestação do relatório de coerência. E aí eu deixo para vocês como um call to action para vocês fazerem, verificar se todos os EPs em APD e Realize do mês estão declarados na planilha de vocês e se tudo está ok certinho com eles. É basicamente isso. Eu sou a Vivi, eu sou membro do TNA e eu sou coach de IGT e IDI. Se vocês quiserem falar comigo, se vocês tiverem dúvida ou qualquer coisa, podem me procurar. É isso, tchau.